Voltar para o Dávila, porque tem uma outra informação nessa notícia que nós trouxemos, Dávila, porque Eduardo Bolsonaro, inclusive, aí sim, há uma entrevista concedida ao Estadão, inclusive isso ficou por boas horas em destaque na capa do Estadão, na versão digital, a informação de que ele pode abrir mão do mandato, que não voltaria para o Brasil, porque há sim no radar uma preocupação de uma determinação da justiça brasileira, até a possibilidade de uma detenção, uma prisão preventiva, enfim. Queria que você também discorresse sobre essa possibilidade de Eduardo Bolsonaro, que é um player importante, uma voz importante da direita, anunciando essa possibilidade, ou pelo menos abrindo essa possibilidade de nem retornar para terminar o mandato dele nessa atual legislatura. Só lembrando a nossa audiência que ele obrigatoriamente precisaria retomar o mandato dele na semana que vem, porque vence aquele prazo de 3 meses, né, Dávila? Exatamente. Renunciar ao mandato é uma péssima estratégia. Aliás, quem quer estar no jogo político é preciso estar na arena política, não sair da arena política. Por 2 razões fundamentais. Primeiro, todo este embate que Eduardo Bolsonaro diz que está travando nos Estados Unidos para cercear o Supremo, esse debate só pode ser travado num local, no âmbito do legislativo. Não existe outro local para travar este embate. Aliás, deveria estar no legislativo lutando para limitar mandato de ministro do Supremo, acabar com decisão monocrática e tantas outras medidas fundamentais para restabelecer o famoso peso e contrapeso entre os poderes. É isso que um parlamentar deveria estar trabalhando no momento, não ficando afastado do país e tentando fazer isso por meio de redes sociais ou contatos pessoais. Isso não ajuda nada. Isso aqui nós precisamos aprovar leis no país. Quanto a esse ponto fundamental que você trouxe na enquete, Canhato, o fato é o seguinte: há sim uma disputa no seio da direita quem terá o crédito para persuadir Donald Trump a reduzir as tarifas. Se Tarcísio de Freitas conseguir, com esta negociação, reduzir as tarifas para o Brasil, ele vai sair como grande vencedor. O governador que mobilizou o setor privado, conseguiu negociar com o governo americano e o governo americano se sensibilizou com o argumento de determinadas indústrias e acabou cedendo nas tarifas ou diminuindo as tarifas. Ele vai sair como grande vencedor. E se ele sair como grande vencedor, isto evidentemente aumenta o poder e a independência de Tarcísio de Freitas perante os bolsonaros. Então, qual é a contrapartida em torno disso? Era exatamente o presidente Bolsonaro entrar em campo, mandar uma carta aberta ao presidente dos Estados Unidos e dizer assim: presidente dos Estados Unidos, eu estou muito sensibilizado com essa história das tarifas, mas olha, no momento nós precisamos salvar os brasileiros, os empregos, os negócios no Brasil, então, por favor, diminua as tarifas, vamos continuar travando esse embate no embate político. E aí, realmente, se Trump lê uma carta dessa e sensibiliza e diminui, todo o crédito vai ser do ex-presidente Bolsonaro. Então, na verdade, é uma disputa pelo espólio de quem na direita vai conseguir fazer o governo americano recuar na questão das tarifas e vai colher uma grande vitória política. Esse é o ponto central. E daí essa rusga de Eduardo Bolsonaro com o governador paulista. Pois é, muitos, inclusive no nosso chat, viu, Beraldo, entendendo que Eduardo Bolsonaro entendia que Tarcísio estaria na mesma canoa, seriam todos parte de um mesmo grupo, só que, naturalmente, o governador de São Paulo tem que defender também os interesses das indústrias paulistas, dos paulistas, né, da população aqui do estado de São Paulo. Mas queria também te ouvir a respeito desse anúncio de que ele pode abrir mão do mandato e, na sequência, a pergunta que nós publicamos no nosso portal, Beraldo: esse episódio tende a rachar a direita ou você entende que pode muito mais unir do que outra coisa? Bom, Canhato, primeiro, vamos lá, para seu questionamento, o deputado foi eleito com uma votação muito expressiva, um dos mais votados do estado de São Paulo, e os seus eleitores querem que eles sejam representados por Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O argumento utilizado pelo deputado para dizer que iria sair do Brasil e pedir licença do mandato foi de que ele estava preocupado
com uma potencial ordem de prisão ou a apreensão do passaporte. E eu compreendo a angústia do pai, que tem suas filhas, a sua esposa morando em outro país, e está ali correndo o risco de ficar sem seu passaporte. Esse é um risco concreto, afinal de contas, o seu pai perdeu o passaporte também. Então, essa se tornou um tipo de sanção habitual no caso da família Bolsonaro, apesar da situação de Eduardo ser bastante diferente da situação de Jair. Se a gente observar como Jair Bolsonaro está enfrentando o seu processo, esse sim, com um risco eminente de ser preso, como Flávio Bolsonaro enfrentou o processo, acusação de rachadinha lá atrás, vocês precisam lembrar disso. Eles ficaram no Brasil e enfrentaram o processo. Portanto, não tome uma decisão para ser justo com os eleitores, para ser justo com aqueles que te apoiam, não tome uma decisão de ordem pessoal, por motivação pessoal, e queira colocar isso como uma justificativa política. Porque não é assim que se enfrenta a dificuldade. É óbvio que, nesse momento, a família Bolsonaro está lá embaixo, está sofrendo posso colocar dessa forma, uma perseguição por parte do judiciário, num julgamento feito em que a gente já sabe qual será o veredito, e há um movimento muito grande contra a família Bolsonaro. Isso é um fato concreto. Agora, é preciso enfrentar essa luta dentro da arena. Ir embora por uma ordem pessoal, tudo bem, mas seja sincero, seja honesto. Diga, olha, eu estou com risco de perder meu passaporte, minha família está morando fora, eu não quero que eles voltem para o Brasil, porque nós não conseguimos resolver o problema da corrupção, nós não conseguimos resolver o problema da violência, nós não conseguimos resolver o problema do tráfico de drogas, nós não conseguimos resolver o contrabando de fuzis para o Brasil, nós não conseguimos resolver uma série de coisas, problemas gravíssimos estruturais do Brasil, que permitiriam, se tivessem sido resolvidos, que não só a minha família, mas a família de todos os brasileiros fosse melhor. Então, como eu tenho a oportunidade de ir embora, eu vou embora. Está tudo certo, está tudo certo. E eu moro nos Estados Unidos, trouxe minha família para cá. Por quê? Porque eu tenho certeza que aqui meus filhos terão um encaminhamento e uma vida muito melhor do que se estivessem no Brasil, sujeito a todos os tipos de contratempos que o brasileiro tem no seu cotidiano. Então, Candidato, é preciso separar as coisas. Se vai renunciar ao mandato, é porque optou uma decisão pessoal de que vai ficar morando nos Estados Unidos. Está tudo bem. Agora, esse assunto das tarifas é um assunto que, obviamente, ele é prejudicial ao Brasil e não tem nada a ver com perseguição ou resposta a Alexandre de Moraes ou ao presidente Lula na pessoa física. Porque os Estados Unidos e a União Europeia já aplicaram sanções, por exemplo, no caso da Rússia, a inúmeras pessoas. Não podem ter conta em dólar, não podem ter nenhum bem nos Estados Unidos, não podem entrar lá de jeito nenhum, os vistos são cancelados. Então a vida dessa pessoa vira um pesadelo. Agora, imaginar que é justificável uma medida que prejudica o país, o brasileiro, que ameaça empregos, que ameaça a inflação, que desorganiza a economia que já está em frangalhos, que isso é uma atitude louvável e defensável, porque é assim que se combate o autoritarismo do STF. Ora, faça-me o favor. Talvez, Candidato, aí você pergunta da divisão da direita, os seguidores de Jair Bolsonaro são seguidores de Jair Bolsonaro. Eles não são de direita. Eles são seguidores cegos. Jair Bolsonaro nomeou um procurador-geral da República petista para a PGR. Jair Bolsonaro sancionou o juiz de garantias, que dá ainda mais garantias ao criminoso. Jair Bolsonaro se declarou do Centrão. Jair Bolsonaro tomou uma série de medidas demonstrando de forma inequívoca que o seu compromisso com o liberalismo é condicionado aos seus próprios interesses pessoais e políticos.
Então não me venha com essa história de que eu sou de direita porque eu defendo o Bolsonaro. Não. Quem é de direita defende princípios de direita, princípios do liberalismo. E não simplesmente ficar colocando a família inteira para mamar dinheiro do serviço público brasileiro. Porque é exatamente isso que aconteceu no caso da família Bolsonaro. E a minha opinião ser assim, muito clara e direta sobre a conduta da família Bolsonaro na vida pública, não me faz apoiar a esquerda, o PT, seja lá quem for. Eu não aposto contra o Brasil, mas eu exijo que o Brasil seja levado a sério, coisa que a família Bolsonaro não está fazendo. Deixa eu só trazer um trecho dessa declaração do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, abrindo aspas para ele nessa entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo. Por hora, eu não volto. A minha data para voltar é quando um ministro da Suprema Corte não tiver mais força para me prender. Eu estou me sacrificando o meu mandato para levar adiante a esperança da liberdade, fecho aspas. O Beraldo trouxe um exercício interessante, né, sobre os limites do sacrifício e o dever de uma pessoa que foi eleita pelo voto popular, né, Durso? Queria que você também discorresse e refletisse sobre esse anúncio, essa decisão de abrir mão do mandato parlamentar. Caniato, para mim se sacrificar não é ele tirar férias dos Estados Unidos. Para mim sacrificar é de fato se entregar para uma prisão ilegal. Isso é sacrifício. É um sacrifício que, diante de eventual ilegalidade, uma prisão injusta, você tem a união daqueles do bem. Então eu entendo, eu acho estranho esses modelos que eles dizem, olha, eu vou ser perseguido e por isso eu estou saindo, isso pode acontecer. Se realmente houvesse uma intenção de mostrar ilegalidades, bastaria aguardar as ilegalidades acontecer para ter uma união social e uma mobilização pública de fato para combater ilegalidades. Agora, fica difícil na ideia de vai acontecer uma ilegalidade, eu estou saindo para ela não acontecer e a gente nunca vai saber se de fato aconteceria ou não, de ter uma união em prol de uma figura, de um ideal e etc. Eu, como advogado, vejo que a gente tem que combater as ilegalidades, a gente tem que combater os abusos, mas para que a gente reconheça que aconteceu, até eventualmente para levar, por exemplo, um impeachment de algum ministro do Supremo para o Senado, as ilegalidades precisam de fato acontecer, ser apontadas, escancaradas e a sociedade abraçar. Acontece que muitas muitas não acontecem, muitas pela previsão de acontecer, simplesmente se tem uma narrativa. Então, haveria, a meu ver, uma questão de dizer, olha, eu estou me sacrificando, eu de fato vou preso como muitos aí no 8 de janeiro, injustamente, se realmente for injusto, para que a população veja que de fato está tendo abuso e que a gente tem uma mobilização pública contra eventuais abusos ou abusadores. Isso eu entendo que é sacrifício. Isso é sacrifício público em prol de melhorar a democracia, mostrar ilegalidades. Agora, só a narrativa muitas vezes não se sustenta. Nós tivemos condenações absurdas, exageradas, ou votos inimagináveis, como, por exemplo, a moça lá que pichou a estátua com batom com voto de 14 anos de prisão. Isso é um abuso, isso é um exagero, eu concordo. Mas aconteceu e aí vieram, claro, as críticas e uma mobilização. É difícil você encontrar alguém no Brasil que defenda os 14 anos de prisão para essa moça. Então, se Eduardo quisesse, de fato, se sacrificar pela população brasileira, pela democracia, viria para o Brasil, voltaria a exercer o seu mandato, representar os seus centenas de milhares de votos que, de fato, tinham a esperança que ele poderia mudar o Brasil ali como um parlamentar, ao invés de se refugiar nos Estados Unidos, como outras figuras de direita fizeram, algumas de fato perseguidas, algumas de fato em razão de mandado de prisão, mas não é o que aconteceu com o Eduardo. Ele não tem prisão decretada, o passaporte não está apreendido, ele está nos Estados Unidos e ainda muitas vezes pode errar para um grupo político que o apoia,
como, por exemplo, quando acontece o tarifaço, dizer, não, isso é graças à mobilização que nós estamos fazendo aqui. Ele assume como protagonista algo que vem contra a população brasileira e, ao final da história, pode ser muito mal vista pela população que não quer que, por causa de debates públicos e políticos, o Brasil pague um preço que vai atingir o bolso do brasileiro, que vai atingir o empresário, que vai atingir a economia do país. Às vezes é muito melhor a gente enfrentar isso internamente, com soberania também, porque muitas vezes permitir que presidentes de outros países determinem o que pode ou não acontecer no Brasil, na Suprema Corte, é um absurdo, é um abuso também. Se a gente vê a ilegalidade do Supremo, vamos nos unir, vamos procurar os órgãos fiscalizadores, vamos cobrar dos senadores que podem fazer alguma coisa, agir. Agora, ficar procurando cartas de presidentes de outros países não me parece ser a melhor ideia para resolver alguns problemas que são profundos e que o Brasil enfrenta atualmente. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, várias atualizações, mas tem também algumas sinalizações que indicam que pelo menos Tarcísio de Freitas pode pegar um caminho diferente de Jair Bolsonaro, ou pelo menos sem o aval de Jair Bolsonaro. Essa é a leitura de algumas figuras.